Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Boletim da Fé. E eu quero te fazer duas perguntas muito importantes. Existe alguma área da sua vida que precisa de mudança? Olha, você sabia que se você mudar, você vai crescer e você vai vencer? Sabia disso? Através das diretrizes da Palavra de Deus, eu vou te comprovar que isso é possível. Fique ligado! Muito bem, pessoal, neste vídeo eu vou provar para você que se nós mudarmos, nós iremos crescer. E se crescermos, nós iremos vencer. Mas iremos vencer por nós mesmos nunca. É através da parceria com o nosso Deus, com o nosso Jesus, com o nosso amado Espírito Santo. Nós sabemos que o nosso Deus é grande, irmãos. Lá em Gênesis 1, por exemplo, diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Presta muita atenção. Este verbo criar vem do termo em hebraico que quer dizer bará. Bará quer dizer dar origem a partir do nada. Dar origem a partir do nada. O nosso Senhor, Deus, criou os céus e a terra a partir do nada, amados. E o que é um desafio na sua vida? O que é um problema na sua vida? Aquilo que Deus colocou em seu coração. É possível, sim, você realizar em parceria com o nosso amado Espírito Santo. Amém? Eu lembro de quando eu era adolescente, eu sei que eu pareço ter 22 anos, 20 por aí, mas eu já tenho 42. Né? E quando eu era adolescente, eu fazia parte do primeiro ano do ensino médio. E o professor de educação física, ele fez um campeonato interclasses, né? Eu creio que a maioria que está vendo esse vídeo já participou de um. E o professor disse assim, olha, vocês do primeiro ano, cada turma vai poder chamar um jogador do terceiro ano do ensino médio, que eram mais velhos e tal. E nós conhecíamos um camarada que era craque de bola. Craque de bola, e a gente chamou esse nosso colega. E impressionante, ele era mais maduro fisicamente, ele era mais maduro, né, no futebol e realmente jogava demais, impressionante. E quando ele chegou, ele reunia a gente assim, dizia, olha, faz isso, faz aquilo e tal, manda a bola para mim que eu vou lá e resolvo. Impressionante, impressionante, nós conseguimos nesse campeonato ser campeões. Mas eu lembro de um jogo que nós levamos um gol e ele chegou assim e disse, olha, se acalmem, fiquem tranquilos, mande a bola para mim. E não é que esse camarada, ele fez 3 gols e nós vencemos o jogo de 3-1. Aí eu te pergunto, amados, se, naturalmente falando, um ser humano consegue, em parceria, nos fazer vencer, imagine nós em comunhão com o nosso Espírito Santo. Olha, você sabia que o próprio Jesus, ele testificava do Pai. Um dia, peregrinando aqui na terra, ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E quando nosso Senhor Jesus estava no momento que precedia a crucificação, ele disse, vem aí um Consolador que testificará de mim, que é o Espírito Santo de Deus. E quem é que mora dentro de nós, amados? É o amado Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. E com essa parceria, nós literalmente conseguiremos vencer. Aleluia! Você sabia disso? Mas para chegarmos lá, nós precisamos mudar para crescermos. E eu vou te provar através da palavra de Deus. Nosso Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. O nosso Deus, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que a gente vai fazer amanhã. Você consegue compreender isso? Então, se ele sabe de todas as coisas, que tal nós acessarmos pelo Espírito aquilo que Deus já sabe sobre nós? Aquilo que ele tem para nós, que é o melhor. Mas para isso, nós precisamos mudar. Aleluia! Eu quero que você veja o que está lá em Salmos 139:1. Escute bem o que diz.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde me ausentarei do teu espírito? Aleluia, glória a Deus. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me susterá. Aleluia! Se eu chegasse aqui nesse boletim da fé, meu amado, e lesse estas preciosidades e terminasse, já estaria por suficiente. Mas o que é que nós observamos aqui? Que o nosso Deus nos conhece, Ele sabe da nossa vida, Ele já viu o que nós iremos fazer. E nós precisamos literalmente, amados, literalmente mudar. Mas, Renildo, mudar o quê? Mudar o quê? A consciência, mudar a consciência da nossa identidade. Porque nós, quando nascemos, nós passamos por várias experiências, né, com os nossos familiares, na nossa vida, vários estímulos, e nós vamos construindo fortalezas na nossa mente e a gente pensa que é isso que nos determina. Mas na realidade não é. Não é a vida que nos determina, é a verdade. Você consegue entender o que eu estou falando? É a verdade ao invés da vida. E nós precisamos mudar essa consciência de identidade. E nós que somos cristãos, se porventura você não é cristão ainda, olha, tenha essa experiência com o Senhor Jesus. O receba como Senhor e Salvador da sua vida e você vai entender o que é vencer em Cristo. Aleluia. Nós que somos cristãos, nós temos um ministério a cumprir, né? E o que é ministério? É o que a gente faz. E o que é identidade? É quem nós somos. Aleluia. Nós não podemos, nos mover querendo mostrar o nosso ministério. Nós devemos nos mover, né, mostrando a nossa identidade em Cristo. Aleluia. Porque assim as pessoas vão enxergar o ministério em nós. Você entende isso? Glória a Deus. Aí presta bem atenção, meus amados, com relação a essa questão, né, da identidade. É preciso simplesmente revelar a luz de Cristo. Um dos versículos que mais me tocou no início, para mim resume o Evangelho, é quando nosso Senhor Jesus Cristo, no imperativo, disse assim, assim brilhe a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz perante os homens. Ou seja, conectados com o Espírito Santo, se nós mudarmos a consciência de identidade que nós somos, né, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa, a gente vai simplesmente, crescer. Aleluia, nós iremos verdadeiramente crescer, irmãos. E outra coisa importante que nós devemos fazer e mudar é a nossa fala. Nós precisamos mudar o que falamos, principalmente em meio às pressões. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. O que é que você fala numa situação difícil? Quando as circunstâncias te apertam, quando as circunstâncias agridem tuas emoções, o que sai da sua boca? É muito importante nós falarmos corretamente e alinhados com a palavra de Deus. Lembra que vida e morte provém da língua, aquele que a utiliza colhe do seu fruto. Se a gente colhe do fruto é porque a palavra é uma semente que vai germinar de acordo com aquilo que a gente falou. Aleluia! Isso está lá em Provérbios 18, 21.
E em Hebreus 10, 23, o que diz? Conservar firme a confissão da esperança sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que Pai maravilhoso! Então ele diz que a nossa palavra é semente e a gente vai colher do fruto. E o nosso Senhor diz que nós devemos conservar firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós, em primeiro lugar, para crescermos, nós precisamos mudar a nossa fala. É a arma mais poderosa que nós temos, irmãos. É a fala. Aleluia! Você sabia que o nosso cérebro tem áreas específicas de comando? Por exemplo, eu vou levantar aqui a mão direita e vou dar tchau para você. Tchau, você que é um abençoado. Eu estou dando esse comando. Existe uma área cerebral que é chamada área motora, que faz a gente movimentar os braços, movimentar os membros. E existe a área da fala. Eu estou falando porque uma área cerebral da fala faz com que eu execute esse fenômeno. Você entende? Olha só. E você sabia também que a área da fala, ela exerce domínio. Presta bem atenção no que eu vou te falar, amados. Se você perder alguma coisa, volta esse vídeo, reveja. E não esquece de compartilhar para outras pessoas, não esquece. A área da fala do nosso cérebro exerce domínio sobre as outras áreas cerebrais. Você sabia disso? Olha a importância de nós falarmos, amados. Isso por questão fisiológica. Imagine a questão espiritual. Então, para você crescer, você precisa mudar a sua fala. Ter consciência de quem você é em Deus, entender a sua nova identidade e falar alinhado com a palavra de Deus. Aleluia! Né? O nosso Senhor Jesus estava peregrinando com os discípulos. Ele olhou uma figueira de longe e estava com fome, foi comer do fruto e não tinha fruto. E o nosso Senhor Jesus disse, segue-se, parafraseando aqui para ser rápido, segue-se, e foi embora. Né? E depois no outro dia, um discípulo chegou para ele e fez, mestre, a figueira que falaste secou. Aí eu fico imaginando Jesus, quando ele falou assim, eu digo, rapaz, preste atenção, se alguém, em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, e crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, você precisa entender a importância do falar. Não só a importância do falar, mas falar com a consciência de identidade, sabendo quem você é. Não é só falar por falar. Você entende isso? Essa fala tem que expressar crença vindo do seu espírito. E quando você faz isso, você cresce, meu amado. E quando você cresce, você tem acessos. Aleluia. Tá, amém? Então, nós precisamos crescer. Mas crescer em quê, Renildo? Em tudo. Crescer em tudo. Deixa eu só mostrar algo para vocês. Lá em Hebreus 1, 3, olha o que diz. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja só, eu vou te dar esse fundamento para você entender o crescimento completo que nós precisamos acessar. Amém? Olha, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, você está me vendo, você existe, amém? As coisas existem por causa dos átomos, ok? Nós, seres humanos, vamos colocar aqui os seres humanos, nós existimos por causa dos átomos. Os átomos são partículas químicas bem pequenininhas, que são divididas em prótons, nêutrons e elétrons. E existem partículas subatômicas, presta atenção, partículas subatômicas, que são partículas sonoras. Vê se você conseguiu entender o que eu estou falando para você. Aqui diz, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E partículas sonoras sustentam os átomos que sustentam as células, que sustentam a matéria. Ou seja, a palavra de Deus sustenta todas as coisas, irmãos. E nós conectados com o Espírito de Deus, né? Mudando a nossa consciência de identidade.
mudando a nossa fala, nós iremos mudar a nossa história, nós iremos, entender o que Deus tem para nós e iremos crescer, avançar e vencer. Aleluia! Aleluia! Olha só, nós somos um ser trino. Nós somos o Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Aleluia! Amém? Para o corpo crescer, depende de quê, amado? Depende do tempo. Eu tenho 42 anos, né? Eu já cheguei a essa altura quando eu tinha em média 20 anos, 19 anos, por aí. Então eu precisei o quê? Me submeter ao tempo para poder crescer. Então o tempo toma conta desse crescimento do corpo. A alma tem a ver com o nosso intelecto, tem a ver com o conhecimento natural. Aqui, eu, por exemplo, eu tenho, a honra de lecionar biologia. Amém? E eu consegui me formar, fui para uma universidade, estudei muito biologia, né, para poder crescer intelectualmente. Você entende? Então a alma, ela se submete ao estudo para poder crescer. E o crescimento espiritual, amado? O crescimento espiritual vem através, sabe de quê? Da humildade e da oração. Como assim, Renildo, da humildade? Porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. A humildade faz com que a gente se submeta à palavra de Deus. Aleluia! Que a gente submeta à palavra de Deus. Amém? E olha o que o Senhor diz em 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aí você entende. E o que é um coração, meu amado? O que é um coração totalmente de Deus? É um coração humilde, é um coração que se submete à palavra. Quando você se submete à palavra, quando você entrega o seu coração totalmente a Deus, meu Pai do céu, olha só, e oramos, a gente vai crescendo para acessar aquela informação, para acessar aquela ideia que o nosso Senhor Deus quer nos entregar, para que a gente realize nossos sonhos, que Ele mesmo colocou em nosso coração. Você entende isso, meu amado? Então nós precisamos crescer espiritualmente para chegar num nível espiritual maior. E isso acontece, amados, através de quê, meu querido? Através de quê? Da oração. E você sabia que quando a gente ora em espírito, aí é que a gente ora de fato. Você sabia disso? E eu quero, mostrar isso aqui para vocês. Em 1 Coríntios 14:2, olha o que diz. Pois o que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então existe uma oração, né? Uma linguagem de oração diferente do padrão normal. Algumas pessoas têm vergonha de orar em línguas. Eu tinha vergonha, mas hoje eu não tenho, meu amado. E isso é precioso, entenda. Olha o que diz em 1 Coríntios 14:4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Desenvolve-se espiritualmente. Aí preste atenção numa coisa. Eu mostrei para vocês que nós somos um ser trino. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Renildo, o crescimento do corpo faz com que a gente cresça intelectualmente? Não. Não. O crescimento intelectual faz com que a gente cresça espiritualmente? Não. O acesso à fé, o acesso a Deus, não é por intelectualidade, é por espiritualidade. Então nós precisamos entender e crescer espiritualmente. E uma ferramenta extraordinária, espiritual, para nos edificarmos de uma forma eficaz, é orando em línguas, irmãos. E quando a gente ora em línguas, a gente ora de fato. Aleluia! Ore em línguas, amados. Se porventura você está vendo esse vídeo e você não sabe o que é oração em línguas, olha, procure um crente cheio do Espírito, que ele vai te ensinar, vai fazer você orar em línguas e vai fazer você ter acessos extraordinários em Deus. Aleluia!
Então nós percebemos que existe um padrão, né, a ser seguido para que a gente possa vencer, meus amados. Não tem como vencermos sozinhos. Não tem como vencermos sozinhos. Olha, só através da presença do nosso Deus em nossa vida, só através da presença de Jesus Cristo em nossa vida e a presença do Espírito Santo em nós, é que nós iremos, através desta parceria, vencer. Aleluia! Sabe por quê, meu amado? O nosso Senhor Deus é tão maravilhoso que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Que tal, irmãos, mergulharmos em Cristo, sabe? Fazermos parceria com o Espírito Santo para mudarmos, crescermos e vencermos. Isso é certo. Isso é certo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o nosso amado Espírito Santo, ele nos consola. A palavra diz que ele habita em nós, que ele nos ensina, aleluia, que ele nos guia, que ele nos revela. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda a adorar a Deus. Ele testifica, ele lembra, ele convence, ele nos ajuda a perdoar, a amar os irmãos. Meu Deus, que preciosidade! Aleluia! Então você percebeu que é possível sim mudar, que é possível sim crescer e é possível sim vencer. Amém? Espero que você tenha sido abençoado neste boletim da fé e Deus te abençoe abundantemente mais. Um grande abraço. Valeu!